seja bem-vindo ao Evangelho em Questão. Em um mundo onde o trabalho toma a maior parte da nossa vida, precisamos saber como lidar. Como o cristão deve priorizar o trabalho? Será que nós vamos trabalhar no céu? Essas e muitas outras questões vamos procurar responder no programa de hoje. E para nos ajudar, está aqui o Dr. Jonas Madureira, que é pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, professor de Teologia Sistemática e Hermenêutica, editor da Edições Vida Nova, bacharel em Teologia, doutor em Filosofia e também autor do livro Filosofia, do curso Vida Nova de Teologia Básica. É um prazer estar com o senhor aqui no estúdio, doutor, e seja muito bem-vindo ao Evangelho em Questão. Muito obrigado, Saó. Com muita alegria que a gente participa desse programa. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho dessa reflexão sobre fé e trabalho. Doutor, por que nós não começamos falando sobre uma questão que tem muitas controvérsias no meio cristão? O trabalho, ele é um castigo de Deus devido ao pecado? Ou como nós podemos definir o que é o trabalho? A sua pergunta ela é muito interessante, Saori, e dá ensejo para a gente poder explicar um pouco melhor essa noção que, de alguma forma, acaba sendo tão presente na mente das pessoas quando se fala na questão do trabalho. Muitos, não são poucos, muitos são aqueles que acreditam que o trabalho é uma espécie de castigo de Deus. E essa maneira de pensar o trabalho, ela não é uma maneira, eu diria assim, cristã de se pensar o trabalho. Ela é uma maneira de pensar que é plausível num contexto pagão. O que é o paganismo? O que é um contexto pagão? É um contexto que entende, por exemplo, que o trabalho seria, por ser tão doloroso, por exigir tanto suor do nosso rosto e tanto esforço, seria o castigo de um deus ou dos deuses. E dentro da história do paganismo tem um mito que é muito recorrente para explicar essa coisa do trabalho como sendo um castigo dos deuses, que é o tal do mito de Sísifo. Então, o mito de Sísifo é a história de Sísifo, que foi condenado pelos deuses a arrastar uma pedra enorme, maior do que ele mesmo, do sopé da montanha até o cume. E ele passava, o dia inteiro rolando essa pedra do sopé da montanha até o cume. E ele passava o dia inteiro. E chegava no final do dia, quando a pedra estava no cume da montanha, ela rolava noite adentro até o sopé da montanha. E aí o que acontecia? Noite adentro ele descia a montanha para no dia seguinte, no raiar do sol, ele pegar a pedra maior do que ele, rolar essa pedra até o cume da montanha. Chegando no final do dia com a pedra no cume da montanha, a pedra voltava a rolar até o sopé da montanha, para que depois, no dia seguinte, ele pudesse pegar a pedra maior do que ele, debaixo de um sol escaldante, subir aquela montanha. Só de pensar, exato, só de pensar nesse movimento do Sísifo, a gente já se cansa. E talvez essa seja a ideia que a maior parte das pessoas acaba desenvolvendo sobre o trabalho, a ideia do trabalho como um castigo sem sentido. A gente trabalha, a gente se esforça, mas no final do dia só sobra cansaço, só sobra tristeza, só sobra insatisfação e as maiores perguntas da vida: por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu estou dedicando tanto a minha vida, perdendo tanto o tempo e a oportunidade de me relacionar com pessoas, de fazer o que eu gosto, para ficar enfurnado no escritório o dia inteiro, sendo que eu não consigo ver um sentido em tudo isso? Ora, a conclusão é: o trabalho é um castigo dos deuses. Essa é uma maneira de se pensar o trabalho, mas não é uma maneira bíblica. E qual é a maneira bíblica? Essa talvez é a pergunta que seja a mais importante e que faz com que, no mínimo, alguém que abraça a fé tenha uma perspectiva do trabalho que seja renovada pelo entendimento que a própria Escritura nos oferece. A Bíblia, ela já desde o início apresenta um Deus que trabalha. Ele constrói, ele cria, ele é um Deus empreendedor.
O empreendedorismo está presente no Criador. Desde o início de todas as coisas, ele se apresenta como alguém que arquiteta um universo, que constrói o universo, que trabalha. E olha que coisa interessante, Saul, em nenhum dos momentos em que ele produz as coisas que ele faz, ele diz, ai que castigo, ai que coisa terrível, como que o trabalho é uma coisa odiosa. Não, pelo contrário, ele termina de fazer o que ele fez e, puxa, ele fica feliz. É aquele trabalho que no final do dia faz você olhar o que você fez e dizer, uau, que coisa legal isso que eu fiz. E isso é o que a Bíblia retrata, um Deus que a cada etapa da criação viu que era bom o que ele fez. E que chega um momento em que ele até diz, agora eu vou descansar. E descansar é usufruir de todo o trabalho que ele desenvolveu. E isso é uma das coisas talvez mais incríveis que uma pessoa pode viver na vida. A possibilidade de, em algum momento de sua vida, você trabalhar e não só ter prazer no seu trabalho, mas poder desfrutar do suor do seu rosto. Isso é uma visão cristã de trabalho, que enxerga o trabalho não como castigo, que enxerga o trabalho muito mais, Saor, do que uma espécie de punição, mas entende o trabalho como uma possibilidade de definir quem nós somos. O trabalho, então, seria uma bênção de Deus, segundo a visão bíblica, não é isso? Sem dúvida, Saulo, sem dúvida. E a questão do trabalho, nós deveríamos trabalhar apenas naquilo que nós gostamos ou naquilo que é mais rentável? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Muito boa a sua pergunta. E eu acho que é interessante, até serve para a gente encadear esse raciocínio que a gente abriu aqui para falar sobre a perspectiva cristã do trabalho. Numa perspectiva cristã, o trabalho, ele é fruto de uma espécie de movimento atrelado à nossa identidade, ao nosso ser. Não é algo contrário, não é algo que é um peso, não é um castigo, não é uma tormenta. Pelo contrário, o trabalho, na perspectiva cristã, traduz a nossa identidade, traduz quem nós somos. E aí a sua pergunta é interessantíssima, porque eu não sei você, Saul, mas eu conheço muitas pessoas que são capazes de trabalhar dias incansáveis, anos incansáveis, dias de intenso labor, de intenso trabalho, só por causa do dinheiro. Complicado. E essa maneira de ver o trabalho é uma maneira pagã, porque é inevitável que o trabalho focado no dinheiro se torne cáustico, se torne pesado, se torne triste, se torne angustiante. Por quê? Porque, nesse caso, o trabalho já não é mais o meio pelo qual nós expressamos quem nós somos, mas é uma maneira de a gente se curvar diante de um ídolo importante de nossa época, que se chama dinheiro. Você já parou para pensar, Saul, que desde a antiguidade, as pessoas eram designadas na sua identidade, no seu nome, pelo seu trabalho? João Batista, Paulo Ferreiro, o outro lá que é o serralheiro. Então, pela profissão deles, eles eram identificados. Porque sempre o trabalho, ele é caracterizado pelos seus dons e talentos, pela natureza de quem você é, pelo ser que você é. Então, no momento em que o trabalho se torna um mero meio para você alcançar dinheiro, na verdade o trabalho deixou de ser um meio pelo qual você expressa a sua identidade e passou a ser um meio pelo qual você expressa a sua idolatria. E um ídolo, Saul, sempre pede sacrifícios. E o primeiro sacrifício que o ídolo dinheiro pede a alguém que é preso a ele, está preso a ele, é o sacrifício de sua identidade. E não são poucos, Saul, são muitos os que sacrificam sua identidade, sua natureza, se agridem, sacrificam a si mesmos no altar do dinheiro. E aí as pessoas não conseguem mais a alegria do trabalho que dá prazer. E aí as pessoas se vendem, as pessoas vendem seu corpo, vendem sua alma, vendem seu coração por um dinheiro que certamente elas não levarão
quando elas voltarem ao pó da terra, porque como dizem os mais antigos, a última camisa que a gente veste não tem bolso, né? Ou o bolso, no mínimo, é vazio. Então você diria que não seria correto trabalhar em algo que não nos deixa ser felizes ou aquilo que é uma tortura para o ser humano? Veja, é interessante porque algumas pessoas, por não entenderem essa questão de o trabalho está atrelado à identidade e, portanto, entenderem que o trabalho diz respeito apenas a você conquistar dinheiro, ter recursos financeiros para uma série de outras coisas, elas acabam confundindo algumas coisas. Uma confusão que eu acho que ela é bastante sintomática é aquela que faz pessoas acharem que fazer o trabalho pelo qual elas nasceram para realizar por conta de seus dons e talentos não exija, como diz Churchill, suor, sangue e lágrimas. Então, todo o trabalho, mesmo aquele trabalho que tem a ver com a nossa identidade, aquele trabalho que expressa os nossos dons e talentos, esse trabalho vai exigir suor, vai exigir esforço, e a gente vai acabar fazendo coisas que a gente gosta menos, mas ao mesmo tempo, este trabalho, acompanhado de todo esse esforço, não é um sacrifício da nossa identidade. O problema é quando pessoas são capazes de fazerem exatamente o oposto daquilo para o qual elas nasceram para fazer, só por causa do dinheiro. E é interessante porque isso torna essas pessoas meretrizes do seu trabalho. Elas estão, na verdade, elas não estão trabalhando. Eu talvez seja até um pouco duro no que eu vou dizer, mas elas estão se prostituindo. Porque o que é a prostituição do trabalho, se não você vender seu corpo e sua alma para aquilo que não, para o qual você não foi feito para realizar, que não é a sua missão. Então, eu me preocupo sim hoje com uma juventude que talvez esteja tão focada no dinheiro, tão focada nesse universo centrado nas conquistas financeiras, que elas são incapazes de olhar no espelho e saber quem elas são. Então, por isso, Saora, a gente vive hoje uma sociedade narcisista, pessoas que estão voltadas para si mesmas de uma tal maneira que elas não conseguem enxergar quem elas são, porque o narciso, uma pessoa narcisista, ela está tão vidrada em si mesma que ela não consegue ser quem ela é. Ela se torna exatamente a ilusão do que ela gostaria de ser e ela tenta ser talvez o que ela tanto gostaria de ser, mas não consegue, justamente porque ela está agredindo quem ela é. E isso acontece todas as vezes que a gente resolve fazer e escolher caminhos que não são nossos, vestir uma roupa que não é nossa. Tem um poema, eu me lembrei agora, do Fernando Pessoa, o poema se chama Tabacaria. Ele diz assim, mais ou menos assim: vivi, estudei, amei e até criei, e hoje não há mendigo que eu não inveje só pelo fato de não ser eu quem eu sou. Me deram um paletó errado e eu não rejeitei. Quando quis tirar a máscara, era tarde demais. Ela estava presa à cara. Então tem muita gente que pode passar uma vida inteira vestindo um paletó, vestindo um jaleco que lhe foi dado. E a gente, enquanto tem vida, a gente pode rejeitar o paletó, o jaleco que não nos pertence. Mas para isso eu acho que a gente precisa de um profundo conhecimento de quem nós somos. E aí, a visão cristã de mundo vai favorecer enormemente aqueles que querem compreender o trabalho, porque a visão de mundo cristã vai fazer com que você descubra quem você é. E então as Escrituras, elas vão sempre trabalhar com a demanda mais importante da nossa vida, quem Deus quer que a gente seja. E se você quer saber um pouco mais sobre como conciliar a fé e o trabalho, como saber quem nós somos, sabendo quem Deus diz que nós somos, então não saia daí. Vamos conhecer mais?
Olá, estamos de volta com o Evangelho em Questão. Hoje estamos discutindo sobre o trabalho e o cristão, como conciliar a fé e o trabalho. E o Dr. Jonas Madureira está aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre isso. Ele já nos respondeu várias perguntas e agora eu queria que o senhor falasse, doutor, um pouco sobre um pensamento que tem muito na igreja, de que o trabalhar na igreja é algo mais santo, glorifica mais a Deus, do que um trabalho que a gente chame de secular. Então, o que é que a visão bíblica diz sobre isso? A primeira coisa que a gente precisa recuperar, Saul, é uma visão da soberania de Cristo sobre todas as esferas da existência humana. O que isso significa? Significa que não há nenhum centímetro quadrado da existência humana que Jesus não seja Senhor. Essa frase é do Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um estadista holandês, pastor, teólogo e fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Por aí você já pode ter uma noção de como essa reflexão que estabelece uma ruptura entre o mundo secular e o mundo sagrado ou religioso como sendo duas esferas autônomas, já não corresponde com a visão bíblica da realidade, porque Jesus é Senhor sobre todas as esferas. Então não existe um trabalho que não seja um trabalho sob a soberania de Deus. Então uma pessoa que é um dentista, um médico, um administrador de empresas, um advogado, um político, um economista, um escritor, um jornalista, todos estes profissionais, eles estão debaixo da soberania de Cristo. O ponto do cristão não é uma diferença entre um trabalho que tem autonomia, tem uma razão de ser própria. O ponto do cristão é sempre relacionar todas as coisas com Cristo. Esse é o ponto. Então seria errado aquela questão de que os cristãos fazem de ir para a igreja no domingo e aqui é o local onde eu vou adorar a Deus, onde eu vou me dedicar ao Senhor, mas durante a semana é meu trabalho, é a vida secular. Essa divisão seria errada? Sim, justamente por isso, pelo fato de Jesus ser Senhor sobre todas as coisas. E como é que uma pessoa que tem um trabalho no direito, seja um advogado, um médico, um empresário, como é que ele pode adorar a Deus, servir a Deus no seu trabalho? Eu acho que uma das frases mais incríveis foi uma frase que está nas Institutas, escrita por João Calvino, reformador genebrino, que atuou bastante em Genebra, foi importante para a história da teologia, e principalmente da teologia reformada. E ele disse uma coisa, certa vez, muito interessante, que nenhum cristão deveria, por conta de uma pessoa não ser cristã, mas ela ser um matemático, ser um arquiteto, e por ela não ser cristã, então ela não estaria produzindo um conhecimento verdadeiro. Então, o que ele chama a atenção? De que todo e qualquer conhecimento verdadeiro que exista no mundo da ciência, da arte, da cultura, se um cristão negar, ele está negando a obra do Espírito Santo, porque não há conhecimento verdadeiro que não esteja baseado na iluminação do Espírito Santo. Então isso significa que não é porque uma pessoa é ateísta que a gente deve discordar do que ela está dizendo. Ou desvalorizar o trabalho dela. Claro, seria no mínimo ridículo você discordar de um ateu quando ele diz que 2 mais 2 é igual a 4, só porque ele é ateu. Com certeza. E vice-versa também, né? Como infelizmente acontece. Mas no meio do trabalho, né? No ambiente de trabalho, tem muita dificuldade de se pregar o Evangelho. Quais dicas o senhor daria para que houvesse uma facilidade maior de fazer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, ainda até completando a resposta da pergunta anterior, com a excelência. A excelência é a melhor maneira de a gente glorificar Deus no nosso trabalho, mas é também o nosso melhor panfleto evangelístico, não é? Então, a melhor maneira de a gente pregar o Evangelho é com as nossas atitudes. Eu gosto de dizer lá no contexto da nossa comunidade que a gente pode ensinar com discurso, mas não existe ensino que seja mais poderoso do que o exemplo. Por isso educar uma criança é tão difícil, porque eu posso dizer para os meus filhos um monte de coisas que eu considero como sendo verdadeiras, justas, belas
e fundamentais para a vida. Mas meus filhos, eles vão apreender os ensinos que eles conseguirem enxergar no meu exemplo, na minha atitude. Então, boa parte da nossa atitude em relação ao trabalho já será uma grande oportunidade de evangelizar no nosso trabalho. Então, as pessoas perguntam sempre assim: Jonas, como é que eu posso encontrar oportunidades de evangelizar no meu trabalho? Primeira coisa, ame o trabalho que você faz. Relacione o seu trabalho ao reino de Deus. Perceba que o trabalho é uma possibilidade de você exercer o amor cristão, o serviço, que faz com que as pessoas olhem para você e digam: puxa, essa pessoa encara a vida de uma maneira diferente. Olha como ela resolve os problemas dessa empresa. Olha como ela oferece soluções incríveis para problemas da sustentabilidade, da economia, do direito tributário, da ciência, da arte, da tecnologia. Olha como ela consegue pensar essas coisas. E aí a gente tem talvez a melhor oportunidade para evangelizar alguém com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. E ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só naquilo que seria o evangelho implícito. A gente teria que abordar aquilo que o Matt Chandler chama de evangelho explícito. Em algum momento no nosso trabalho a gente também precisa explicitar esse evangelho. Tem que falar mesmo. Tem que falar. E aí a maneira de falar é a mais cuidadosa e a mais, eu diria, prudente possível, né? Então, eu acho que a gente peca por omissão, mas às vezes peca por exagero, não é? Não adianta você sobrevoar. Tem que procurar um momento ideal, né, para se falar também. Não adianta sobrevoar uma universidade e jogar um folheto lá de cima do helicóptero, entendeu? Você vai evangelizar na universidade dando boas aulas. Verdade. Agora, dentro disso, vamos pegar um exemplo. A gente está falando muito do trabalho como uma dificuldade, né? Mas um trabalhador, um empresário, se converte, ou mesmo um empresário que já era convertido, e na empresa onde ele trabalha, há algumas coisas que são feitas de forma ilegal. Qual deveria ser a reação dele ao se converter, ou o que já é convertido, como reagir diante disso? Ele deveria procurar outro emprego, deveria tentar mudar aquilo, ou permanecer do mesmo jeito? Qual seria a resposta? Esse cristão, a primeira coisa que ele precisa olhar é para Jesus. O modelo dele é Jesus. O modelo dele não é o sistema do trabalho dele, não são as pessoas do trabalho dele, não são currículos que ele encontra ao longo da vida. O modelo do cristão é Jesus. Então, a gente vai encontrar situações em que nossa ética será questionada. E aí a questão é sempre uma questão de caráter. O caráter, ele é uma coisa fundamental. Algumas pessoas, elas perguntam assim: mas Jonas, tem contextos em que o sistema é corrompido. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele diz assim: Jonas, ninguém sobrevive a alguma avaliação fiscal. De repente, alguém te dá R$2 para você comprar alguma coisa e você não declarou. Sim. Aquilo você não colocou. Então, você já teria por aí um motivo no próprio sistema que favoreceria você a cometer um deslize. O cristão, ele, mesmo imerso num sistema destrutivo, ele tem que buscar meios de corrigir o sistema, de modificar as estruturas de pecaminosidade de um contexto do trabalho. E ele agindo assim, né, tentando ser o sal e luz no trabalho, ele já está dando o exemplo, já está, de alguma forma, expondo o evangelho ali, não é isso? Isso. E aí eu acho que a questão da índole, a questão do caráter, é o quanto você é capaz de acreditar nos princípios que governam sua vida. Se eles forem princípios fáceis de serem, por exemplo, transpostos, quebrados, o que vai acontecer é você ter uma personalidade e um caráter frágil. E isso tem um nome, chama-se corrupção. E o nosso país é fruto dessa flexibilidade do caráter. E falando em caráter, por mais que o cristão esteja lá lutando para fazer a diferença, para agir da maneira correta, mas sempre tem aquela pessoa no meio do trabalho que tem um caráter complicado, que é uma pessoa difícil de lidar. Como o cristão pode agir com essa pessoa de modo a pregar o evangelho, testemunhar e fazer a diferença ali? Essa pergunta é interessante. Todas as coisas, elas precisam ter relação com Cristo.
Então, um cristão, ele tem uma visão de mundo que faz com que o olhar dele seja mediado por Jesus. Então, mesmo que ele encontre pessoas no seu trabalho, e ele vai encontrar pessoas que vão querer puxar o seu tapete, ele vai ter que olhar essa pessoa através da lente do Evangelho, que mostra sempre o ser humano perdido na sua ilusão de independência, de autonomia, de idolatria, de cegueira com relação ao sentido da vida, e nesse aspecto o cristão tem que ser sábio e maduro o suficiente para lidar com essa estrutura de pecaminosidade, porque nem mesmo nós cristãos estamos livres das mazelas da natureza humana. Sim. Muitas vezes nós podemos ser seduzidos pelo poder como um ídolo e podemos ser nós aquele que puxa o tapete. Então, essa questão ela é muito interessante, ela precisa ser submetida ao critério, mais uma vez, de Cristo Jesus. Então, não importa se é alguém do trabalho que faz mal a outrem ou faz mal a mim, eu tenho que olhar essa pessoa pela lente de Cristo Jesus, assim como eu tenho que olhar minhas atitudes a partir de Jesus. Eu não posso acreditar que pelo fato de eu ser cristão, então isso já é suficiente para que eu seja um santo, do tipo, não tenho nenhum erro, nenhuma falha, estou blindado contra qualquer erro, falha e imprecisão. Quando a gente olha tudo pelo crivo de Jesus, nem nós mesmos escapamos do padrão. Você acha que uma barreira para agir dessa forma e ver Jesus como exemplo e ser luz é essa cosmovisão individualista que tem sido pregada, onde o indivíduo é o principal e o grupo fica em segundo lugar? Você acha que esse pensamento tem atrapalhado alguns cristãos a agir como Cristo agiria? Eu acredito que sim. Eu acho que a questão da vida em comunhão, ela é um desafio, Salva. Não é uma questão assim do tipo, eu posso viver sozinho, não é? Aristóteles dizia que somente uma besta poderia viver sozinho, não é? Uma fera, um animal irracional, mas os seres racionais que nós somos, por natureza, exige a política, e aqui a política não é outra coisa senão a necessidade da convivência entre aqueles que fazem parte de um pacto. A comunidade sempre vai ser um pacto entre pessoas, mesmo a comunidade do seu trabalho, a comunidade, por exemplo, de uma sociedade, a comunidade de uma nação, um povo, uma igreja, são grupos sociais. E onde as pessoas estão reunidas, ali há a possibilidade das expressões mais incríveis do amor, fraternidade, generosidade, não é? Como também as nossas mazelas, não é? A inveja, o ciúme. Para isso a gente basta ler o livro de Tiago e a gente vai descobrir que mesmo num contexto como a igreja, é um contexto que não está blindado contra os excessos do egoísmo e do egocentrismo humano que fazem com que ele, mesmo necessitando viver em comunhão, lute contra ela de uma maneira irracional, porque o individualismo, Saó, ele é autodestrutivo, destrói a comunidade e nós só sabemos viver em comunidade. Verdade. Agora, se a gente já falou tanto do trabalhar, do colocar o trabalho como um foco, vamos olhar um pouco as pessoas que deixam o trabalho um pouco de lado, pensando para o futuro e preferem se dedicar a um estudo. Vamos colocar um exemplo de um adolescente que está ali, um jovem, seus 19 anos, que está estudando e não está trabalhando para se dedicar melhor ao estudo, mas também uma pessoa já um pouco mais velha, dos seus 30 e poucos anos, e que está fazendo a mesma coisa. Você acha que é válido ou que ele está vagabundando ao se focar nos estudos, tendo em vista um futuro melhor, onde o trabalho vai ser mais rentável, prazeroso e vai glorificar mais a Deus? Isso volta um pouco nas questões que a gente já considerou aqui. Se você observar que o trabalho ele só se legitima pelos recursos financeiros, pela remuneração, então uma pessoa que passa, 6 horas estudando um piano ou 6 horas lendo um livro, ela é uma pessoa desocupada, uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com nada na vida, é um bom vivant e não trabalha.
Essa maneira de pensar, ela mostra o quanto a gente pode encarar o trabalho de uma maneira leviana. Não é? Quem foi que disse que o trabalho ele precisa, para ser digno, da remuneração, eu diria, monetária? Tem remunerações que dinheiro nenhum é capaz de ser compatível. Quando alguém, por exemplo, ama o que faz, não é o salário que cai na conta dele que faz ele dizer, puxa vida, agora valeu a pena o meu trabalho. Verdade. É quando ele está numa mesa, operando um cara que está pronto, prestes a morrer, e ele faz aquilo com uma arte, uma precisão tão incrível, e aquela pessoa que estava condenada à morte, de repente aquela pessoa, por conta daquele exercício tão preciso que ele fez e com tanto talento, ela pôde salvar de uma situação tão ruim, tão desastrosa. Ele recebe o salário dele, mas se ele ama o que faz, a recompensa dele vem quando aquela pessoa respira, assim como um músico, que de repente constrói uma peça musical, e aí o prazer dele não é o dinheiro que ele vai ganhar com aquela música. O prazer é ele ouvir as pessoas cantando aquela música, é ver ele mesmo ouvir, ver aquilo ali entrando no coração dele como uma obra de suas mãos. Então, mais uma vez, a gente precisa equacionar melhor essa questão do que é a recompensa e o que é a remuneração. Eu acho que talvez a diferença seria mais precisa. A recompensa e a remuneração como algo monetário, algo que diz respeito apenas ao dinheiro. E a recompensa, aquilo que não diz respeito apenas ao dinheiro e que ela é suficiente para fazer alguém feliz. Enquanto o dinheiro vai te dar todo o respaldo que você precisa para fazer um monte de coisas. Mas quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você não vai conseguir encher o vazio que seu coração se encontra. Verdade. Só Deus pode preencher esse vazio, não é verdade? E justamente tocando em Deus, como a visão de que Deus existe, como a fé na existência de Deus pode ser um estímulo para o nosso trabalho. Isso é fantástico, por quê? Pensa assim, Saul, se você não crê em Deus, a pergunta que eu faço para você é uma só. Por que você trabalha tanto? Essa é uma pergunta que a gente poderia se fazer hoje. Por que trabalhamos tanto? Se Deus não existe, se esse mundo é um absurdo, se nada faz sentido, por que trabalhamos tanto? Por que a gente é capaz de sacrificar momentos incríveis que a gente poderia ter com nossos filhos, nossa família, nossos amigos, com coisas que a gente gosta de fazer, para desenvolver um trabalho, se no final das contas ele é mais próximo a um castigo dos deuses, quase como que um trabalho parecido com de Sísifo, uma pedra que a gente arrasta ela até o cume da montanha e no final das contas ela não serve para absolutamente nada. Então, quando o trabalho ele já não tem nenhuma relação com Deus, ele já não tem mais aquela experiência maravilhosa que caracteriza o trabalho. Gratidão. A quem somos gratos quando a gente realiza uma boa obra? Já parou para pensar nisso, Saul? Você conquistar um trajeto onde você quer conquistar o pódio, e quando você chegar nesse pódio, você não tem ninguém para agradecer. Ninguém para dizer, olha, obrigado, porque se não fosse o Senhor eu não teria conquistado nada disso. Então, o ateu vai trabalhar, mas a experiência que ele nunca vai ter na vida é a experiência da gratidão. A quem ele vai agradecer no final da sua obra. Para terminarmos esse momento de entrevista, uma dúvida a respeito do futuro mesmo. Quando chegarmos no céu, nós iremos trabalhar ou estaremos realmente aposentados? Muito boa pergunta. Eu acho que o trabalho não é um efeito da queda. Antes da queda, o homem trabalhou. Deus trabalhou. Então, eu não vejo motivos pelo qual o trabalho não seja algo que perdure na eternidade. Mas o que eu tenho certeza que a gente não vai ter nos céus são os efeitos
da queda sobre o trabalho. Essa coisa que faz a gente descompensar o trabalho ao ponto de fazer do trabalho a coisa mais importante da nossa vida. Uma coisa que não vai acontecer nos céus, mas que acontece muito nos nossos dias. É a escravidão do trabalho. É você ser escravo do seu trabalho ao ponto de você só encontrar sentido na vida e só poder manifestar a sua identidade pelo seu trabalho. Os céus, a eternidade, é a promessa de que o trabalho não vai ser mais um ídolo, não vai ser mais a coisa pela qual sacrificamos o nosso bem maior, que é Deus, que é a graça de Deus. Amém, amém. E para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais nesse assunto, qual livro você recomendaria? Eu queria indicar só exatamente este livro do Tim Keller, esse aqui, ó. É um livro interessantíssimo, Como Integrar Fé e Trabalho. Esse livro aqui, ele é um trabalho de um pastor, resultado do trabalho de um pastor numa igreja que fica em Manhattan, em Nova York. Um pastor voltado para pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, que vivem numa grande cidade como é Nova York, e como é boa parte das nossas grandes cidades. E nesse texto, o Tim Keller ele trabalha a ideia de como a nossa profissão ela está a serviço de Deus. Talvez você que está aí acompanhando o programa de hoje esteja pensando o seguinte: puxa, como é que eu posso servir melhor a Deus? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu sou tímido, eu sou uma pessoa que não sei tocar nenhum instrumento. Aliás, quando eu toco a campainha da minha casa, ela desafina. Então eu não tenho nenhum talento musical, nem carisma algum. Como é que eu posso servir a Deus? O seu trabalho é uma maneira de você servir a Deus. E esse livro é um livro bacana, só porque ele dá para a gente fundamentos bíblicos de como a gente pode servir a Deus com os talentos que Ele nos deu. No final do livro tem umas dicas interessantíssimas de como uma igreja pode aperfeiçoar essa reflexão, reunindo, sabe o que, Saul? Gente com experiência no campo do trabalho, junto com jovens que estão saindo das universidades e entrando agora no campo de trabalho. Então você tem aí dois grupos, os dois são cristãos, um que já tem uma experiência larga no mercado de trabalho, o outro que está chegando agora. E se você coloca essas duas gerações para conversarem, elas vão ter ali uma experiência muito interessante e que pouparia, no mínimo, entre alguns jovens, ter que gastar alguma fortuna com um coaching ou com um mentor, sendo que na própria igreja ele já encontraria pessoas que poderiam mentoreá-lo, que trabalham, que são experientes, são cristãs e lidam com os problemas que ele possivelmente irá enfrentar no mercado de trabalho. É isso aí, pessoal. Se você quer aprender um pouco mais sobre como conciliar a fé e o trabalho, acesse o site da Vida Nova ou vá na livraria do Irmão Pedro também, e lá você encontrará esse livro que vai lhe ajudar mais. E também para ajudar você, o Questão da Semana, em parceria com a editora Vida Nova, vai estar sorteando este mesmo livro, o livro recomendado. E para você participar, basta acessar a nossa página no Facebook, responder a pergunta, seguir o passo a passo. E, doutor, foi um grande prazer tê-lo aqui no programa. Eu aprendi bastante, tenho certeza que os nossos espectadores também aprenderam muito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Saul, agradeço a oportunidade de participar desse programa, Evangelho em Questão. Desejo sucesso, desejo que esse programa possa abençoar cada vez mais o corpo de Cristo e abençoar alcançando pessoas nos mais diferentes centímetros quadrados do nosso Brasil e, quiçá, também fora dele. Amém, para a glória de Deus. E se você quer assistir esse programa novamente ou os outros programas, quer recomendar alguém, acesse nosso canal no YouTube, lá você vai encontrar esse programa, vai encontrar os outros, também minha opinião sobre os temas discorridos aqui e muito mais. Também acesse as nossas páginas do Facebook e Instagram para você estar por dentro de tudo do Evangelho em Questão. Foi um grande prazer estar com você, então Deus lhe abençoe e não perca o Evangelho em Questão.